Aleluias. Paz, irmãos, boa noite. Iniciando a comemoração do aniversário da igreja. Não poderia ser um tema melhor. Mesmo eu não estando há muito tempo aqui, eu sei que a comunidade é especialista em gostar de unir os irmãos, a comunhão. Então, quando a Gabi me passou o tema, eu já imaginei que seria um tema certeiro. E eu tenho certeza que Deus não poderia ter dado uma direção melhor para eles do que isso. Eu sou grato a Deus por este momento. Sou grato a Deus por estar aqui. Eu sei que Deus ele tem restaurado muito a minha vida, tem trabalhado muito na minha vida. E eu tenho certeza que Ele ainda tem muita coisa a fazer. Sou grato à vida da minha mãe também, porque assim como eu já vi várias mães aqui darem testemunho, irmã Cida, irmã Lezir, sobre interceder pela vida dos seus filhos, eu sei que eu só estou de pé aqui porque a minha mãe intercedeu muito pela minha vida. Quero dar um breve testemunho. Alguns irmãos já sabem, outros não. Por muito tempo eu frequentei torcida organizada. Para os irmãos que não sabem, eu viajava para assistir o time que eu torço com vários outros torcedores e nunca fui obrigado a nada. Porém, nessas viagens, nessas caravanas de horas, às vezes até de dias, eu participei de briga de torcida, até mesmo às vezes envolvendo a polícia. E para quem conhece ou não, rolava muita droga. E graças a Deus, a minha índole e o meu caráter não permitiu com que eu me viciasse nisso. Porém, eu usei cocaína, eu usei maconha, eu bebia muito. E quando eu chegava na minha casa e retornava dessas caravanas, eu olhava os meus pais e eu percebia que eu estava trazendo a ruína para dentro da minha casa. E eu falava para Deus que eu não queria aquilo. Porém, durante muito tempo ainda continuei. Os dois, já convertidos há muito tempo, aconselhavam, falavam. Eu até dava ouvido, porém, eu continuava com essa frequência. E Deus ele sempre soprava no meu ouvido. Seu lugar não é aí, seu lugar não é aí. E eu já tinha sido obreiro na igreja que eu frequentava, mas Deus continuava. E quando meu filho nasceu, eu até diminuí esse ritmo, porém continuei com isso. E na minha cabeça sempre vinha aquilo: se não for pelo amor, vai pela dor. E eu lembro que um dia a mãe dele saiu de férias do serviço e foi para a casa da mãe dela passar uns dias. E ele, como já morava com a gente, tinha lá seus 9, 10 meses, ele acabou ficando meio desconfiado. E ela me ligou e falou: faz 2 dias que ele não mama direito, tudo que ele mama ele solta. Então, a gente precisa fazer alguma coisa. Falei: bom, vamos levar no hospital. Levamos no hospital, chegou lá, o médico já de cara falou que ele estava desidratado, estava com hipoglicemia, e os olhinhos já fundo, baqueadinho. E aí o médico falou: bom, vamos colocar um soro nele e fortalecer ele novamente. E aí nisso, ele meio que nervoso, vendo ali a agulha, ele acabou convulsionando na mão do médico. Quem é mãe, quem é pai, imagina o meu desespero. E eu falei para Deus, naquele momento, eu fiz um voto com Deus, no meu íntimo, eu falei: Deus, com a tua permissão, se o Senhor tirar meu filho desse hospital com saúde, bem, eu nunca mais coloco uma gota de álcool na minha boca, eu não volto a frequentar esses lugares que eu frequentava. E parece que foi de imediato. No outro dia pela manhã os médicos nos chamaram, falaram que ele estava muito bem, saudável, os exames não tinham dado nada, e que ele ficaria por observação por algum tempinho, mas no mesmo dia à tarde ou no outro dia já teria alta. E assim foi. Graças a Deus, eu sou
Por isso eu honro muito a Deus. Mesmo que fosse o contrário, eu continuaria honrando. Mas Deus fez um milagre na vida do meu filho. Graças a Deus, ele está aqui com 5 anos, muito saudável. É uma bênção na minha vida, uma bênção na vida da minha mãe. É ele que, como alguns irmãos sabem, meu pai faleceu um pouco tempo antes dele nascer. E ele preenche muito essa lacuna, esse vazio da dor, da saudade. Então, por isso, eu sou grato pela vida da minha mãe, por ter intercedido muito pela vida, não só ela, mas meu pai também. Então, as mães que estão aqui, que continuem intercedendo pelos seus filhos, pois eu sei que Deus tem um trabalhar muito grande na vida de cada um. Bom, como eu falei, a Gabi me passou o tema do culto, e eu logo percebi que comunhão, eu deveria entender primeiro como que estava a minha comunhão com Deus e a minha comunhão para com os meus irmãos. E numa das conversas com o pastor Donizete, questionei ele de algumas coisas, ele me falou algo que era assim: a nossa comunhão, ela é como a cruz, ela vem da cruz, porque primeiro a gente recebe e depois a gente partilha, a gente distribui para os nossos irmãos. E ele me falando isso, eu pensei, bom, primeiro de tudo, como está a minha comunhão com Deus? Porque para mim partilhar, para mim passar essa comunhão para os meus irmãos, eu tenho que estar com a minha comunhão com Deus, bem, no mínimo viva. A minha saúde espiritual, ela tem que estar bem, ela tem que estar boa. E aí eu fui buscar, através principalmente da minha vida, o que fez com que eu tivesse uma comunhão com Deus. Eu peguei 3 aspectos que fazem com que as nossas vidas andem em comunhão com Deus, que elas andem íntimas de Deus. E a primeira dela é a nossa vida devocional. Como que está a nossa vida de oração com Deus? A nossa vida de leitura, a nossa vida de jejum. E lá em Tiago 5:17, em Tiago 5:17, a parte B, vou ler ele todo. Ele fala assim, eu sei que a Bíblia tem vários homens de muita comunhão com Deus, vários homens que eram íntimos de Deus. Mas eu peguei o exemplo de Elias. E fala assim, Elias era humano, como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Eu não vou me aprofundar muito no tema, para não sair do tema do nosso culto. Mas, quando Elias era um profeta, na época do rei Acabe, e o povo de Israel era todo adorador de Deus, porém Acabe se casou com Jezabel. Jezabel, ela fez com que Acabe começasse a adorar o deus Baal. E Elias ficou extremamente irritado com aquilo, pois o povo ficou dividido. Alguns adoravam a Baal, outros adoravam a Deus, mas o povo ficou perdido com tudo aquilo. E aí Elias, com toda aquela comunhão que ele tinha com Deus, o que ele fez? Ele orou a Deus, para que Deus cessasse a chuva. Deus recebeu a oração de Elias e deixou aquele povo todo na seca durante 3 anos e meio. Aí vocês imaginam nos dias de hoje que a gente não consegue ficar um dia sem água em casa. Aquele povo ficou 3 anos e meio. Todos desesperados, Acabe desesperado. E aí Deus tinha falado para Elias fugir, pois ele sabia que iam atrás de Elias. Depois desse tempo todo, Deus falou para Elias, vá até Acabe e fale para ele que eu vou fazer chover novamente. Elias voltou, acabou na verdade encontrando com Obadias, que era um servo de Acabe, porém servo do Senhor.
e falou para Obadias: fala para Acabe, diga para Acabe que eu vou estar no Monte Carmelo, e fala para ele levar os 450 profetas de Baal, pois eu sou um profeta só do Senhor. Foram todos aos montes, o povo de Israel foi também. Chegou lá, Elias falou: pegue esse novilho, monte o altar de vocês para o Deus de vocês, e faça com que o Deus de vocês escute. E ali eles ficaram durante horas, os 450 profetas, gritando, dançando. Na tradição deles, eles perfuravam um ao outro, eles cortavam um ao outro. E Elias até debochou deles, pois vocês, o Deus de vocês está dormindo? Ele está meditando? Está viajando? E aí Elias decidiu acabar com tudo aquilo. Elias fez o quê? Montou o seu altar com 12 pedras, as 12 pedras, cada uma para cada tribo de Israel. Botou ali o seu novilho, fez uma valeta e pediu para que um dos homens enchesse com 3 baldes de água. Elias não precisou de muito, ele só invocou o nome do Senhor. Deus mandou fogo, queimou o novilho, queimou a terra, queimou a pedra e secou a água da valeta. Então, irmãos, para não se aprofundar muito nisso, eu queria dizer que as nossas orações, quando nós temos comunhão com Deus, ela não só mexe conosco, mas ela mexe com o céu. Deus, ele recebe as nossas orações, pois ele sabe do nosso coração, ele conhece o nosso coração. Então a importância de mantermos esse aspecto vivo, pela manhã, à noite. Eu confesso que eu gosto de fazer o meu devocional à noite. De manhã eu não consigo, porque a gente acorda cedo para arrumar o Noah para a escola, arrumar as coisas para o trabalho, e à noite eu espero a minha mãe e ele dormir, e vou para o meu quarto fazer a minha devocional, porque aí eu sei que ele não vai estar entrando no quarto, porque quantas vezes eu estava lendo a Bíblia, ele entra e pergunta: papai, já acabou? Então assim, faço dessa forma. Então, a importância da nossa vida de intimidade, de oração com Deus, porque Deus ouve as nossas orações e recebe com todo afeto. Vou para o segundo tema. Quando nós temos essa vida de intimidade com Deus, nós passamos a ser servos íntegros, retos, fiéis, obedientes. E se os irmãos conhecem muito bem, o homem mais íntegro da Bíblia, depois de Jesus, foi Jó. Jó, com toda aquela provação que ele passou, ele nunca abandonou aquela intimidade com Deus. Os irmãos não precisam abrir não, eu vou ler só um versículo, que é o Jó capítulo 1, versículo 8, em que Deus fala assim, Satanás estava perambulando, e Deus fala assim: disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Irmãos, a partir do momento que a sua comunhão com Deus ela é viva, o inimigo ele pode tentar de tudo. Ele nunca vai conseguir te derrubar. Ele nunca vai conseguir te tirar dos caminhos do Senhor. Ele pode tentar de tudo. Porém, o Senhor te levanta. O Senhor te mantém em pé. As suas raízes são fincadas no caminho do Senhor. E como o pastor Donizete falou para mim, quanto mais fundas as suas raízes, mais difícil de cair. Então, quanto mais a nossa comunhão em dia com o Senhor, mais as nossas raízes estarão fincadas dentro da casa dele. Amém? Eu vou para o terceiro e último tema da nossa comunhão com Deus. Quando nós começamos a ficar íntimos mais fortemente ainda de Deus, nós passamos a dar prioridades para os planos de Deus. Independente do que está acontecendo, Deus ele sempre tem o controle das nossas vidas. Deus ele sempre tem o controle da nossa história. Até porque, como a Bíblia fala, ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Então,
de muitos que confiaram nos planos de Deus, eu vou citar o caso de Abraão. Abraão recebeu uma promessa de Deus, que foi Isaac. Deus pediu para Abraão sacrificar seu único filho, dar ele em sacrifício. Irmãos, Abraão ele podia esbravejar, ele podia se jogar, espernear. Abraão não titubeou. No outro dia pela manhã, ele pegou o seu jumentinho, colocou as coisas, pegou Isaac e 2 servos e foi até onde Deus ordenou. Chegando lá, ele avistou o Monte Moriá. Mas Abraão, ele foi o tempo inteiro sabendo que Deus tinha um sacrifício alternativo. Mesmo assim, ele não parou, ele foi até o fim. Isaac ainda questionou ele: mas pai, cadê o sacrifício? Abraão respondeu para ele: Deus proverá. E quando Abraão ali montou ali o seu altar, colocou Isaac, a lenha, a madeira, montou tudo. Quando ele foi concluir o sacrifício, o anjo gritou: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Irmãos, ele teria tudo para negar, falar: Deus, mas o Senhor me prometeu, por que agora o Senhor quer tirar? Mas a nossa comunhão com Deus, ela chega a um ponto tão íntimo, tão forte, que nós temos que confiar plenamente que Deus sabe muito bem, passa do nosso entendimento, o que Ele está fazendo. E assim foi com Abraão. Abraão não titubeou, ele não questionou em momento nenhum. E Deus honrou Abraão. Naquele momento Abraão olhou para o lado e já tinha ali um sacrifício preparado, grudado em um tronco. Então, irmãos, a nossa comunhão com Deus passa por muitos outros aspectos. Mas na minha vida, esses 3 aspectos fazem muita diferença. A minha vida de oração, a minha vida de jejum, a minha vida de leitura. O pastor fala um negócio para mim, é pura verdade. Pregar para a gente de fora é fácil, mas pregar para a gente de dentro é muito pior. A minha mãe está aqui. Se eu estiver mentindo, ela pode me condenar depois. E ela sabe o quanto a minha comunhão com Deus mudou. Hoje ela sabe que eu tiro todo dia o meu momento para orar, eu tiro todo dia o meu momento para ler. Ela sabe muito bem que tem dias que eu acordo, ela pergunta: não vai tomar café? Não, ela nem questiona por quê, porque ela já sabe que é o meu jejum. Então, a importância de mantermos isso vivo. Agora, irmãos, o tema da nossa comunhão, o tema do nosso culto, fica lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, no versículo 5. E fala assim: assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Irmãos, nós sabemos a importância de mantermos a comunhão dentro da igreja. Frequentei a igreja onde eu sabia que existiam panelas, existiam separações, existiam contendas, e chegou um ponto onde o pastor ele já não conseguiu mais controlar aquilo. A igreja veio à ruína. A igreja veio à ruína, porque era um lugar onde Deus já não habitava mais. Porque os irmãos não queriam mais saber da comunhão, os irmãos queriam saber de cargo, de status. O que na verdade o mundo prega hoje, e não a igreja. E a importância de tudo isso é que nós sabemos que Deus, Ele trabalha muito mais
quando ele vê essa comunhão, quando ele vê esse desejo sincero, a comunidade faz... Eu falo porque há um ano eu estava aqui meio que num mini divã aqui, contando como eu cheguei na comunidade. E desde o momento que eu cheguei, eu sempre vi que os irmãos gostavam muito de estar reunidos, de estar junto. Os líderes e responsáveis sempre faziam algo para estar juntos. Tanto que a minha primeira vez junto com os irmãos foi numa feijoada. Vim aqui, ajudei a servir, ajudei a entregar. Não conhecia ninguém. Porém, ali foi o momento para passar a conhecer os irmãos. E um corpo para ele funcionar bem, eles têm que estar com o mesmo foco, o mesmo objetivo, a mesma comunhão e a mesma direção. Acredito que aqui todos queiram a glória eterna, ao lado do Pai. Então, no versículo 4 de Romanos 12, fala assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, aí vem o versículo 5. Irmão, o nosso corpo, você quer dar uma corrida? Primeiro o seu cérebro ele tem que pensar, ele tem que enviar um comando para que o seu coração bombeie mais sangue, as suas pernas têm que funcionar, o seu pé tem que impulsionar para que você consiga fazer essa corrida. Agora você imagina se um desses membros não funcionarem. Se o seu cérebro não enviar um comando, se o seu coração não bombear sangue suficiente. Então, o corpo de Cristo ele só funciona quando exatamente todos têm a mesma comunhão, têm o mesmo processo, o mesmo andamento. Desde o pastor até o irmão que organiza as cadeiras. Apesar que aqui não tem isso. Aqui o mesmo irmão que prega é o que organiza as cadeiras, é o que ajuda a limpar, é o que busca água para quem for ministrar, é o irmão que toca. Então não tem essa acepção de cargo. Eu sou o pastor, eu não vou buscar. Inclusive o pastor passou a semana inteira aqui quebrando parede. Então, todos têm que estar na mesma comunhão, na mesma direção, no mesmo objetivo. Para estarmos na mesma comunhão, nós sabemos que Cristo falou muito aos seus discípulos sobre amor. Capítulo 12, versículo 10. Em algumas traduções está assim, na minha está: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. O que seria o amor fraternal? O amor fraternal é tanto de sangue, que você tem com o seu irmão, com o seu pai, com a sua mãe, ou de um amigo próximo, uma amizade próxima, uma amizade verdadeira. Então, aqui fala, amem uns aos outros com amor fraternal. No capítulo 13, versículo 8, fala a mesma coisa. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros. Irmãos, em João 13:34, a última ceia de Jesus com seus discípulos, ele falou dessa forma: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então quer dizer, comunhão funciona com amor. Como você tem tratado seu irmão? Com amor? Com acepção? Com um certo tipo de separação? Você está deixando ele de lado?
Se você está fazendo dessa forma, você não pode se dizer discípulo de Jesus. E aí mais à frente, no capítulo 14, versículo 19, Paulo ele fala assim, Romanos capítulo 14, versículo 19. Paulo fala assim: por isso, esforcemo-nos em promover quanto conduz à paz e à edificação dos outros. Tem algumas traduções que falam aos outros. Irmãos, aqui Paulo ele está alertando para que a gente não se perca em situações secundárias, deixando de manter a paz com o próximo, a paz com o seu irmão, deixando de se reconciliar, deixando de pedir perdão. Eu falo por mim, graças a Deus eu não tenho dificuldade nenhuma em perdoar. Esses dias atrás, um rapaz de muitos anos atrás, devido a problemas envolvendo dinheiro. Nós éramos amigos, e aí, até comentei no grupo de jovens, Deus ele vinha cutucando meu coração, falando, tá na hora de limpar esse vestígio, né? Eu não tinha raiva, porém, ainda tinha aquela gotinha de um sentimento preso. E aí eu pedi o número dele para um outro conhecido e mandei mensagem para ele. Falei, cara, você talvez nem lembre disso, nem saiba por que eu estou fazendo isso, mas hoje eu, como um seguidor de Jesus, por algo que aconteceu há uns anos atrás, eu preciso te pedir perdão. E aí ele demorou um tempo para responder, e aí quando eu vi que ele estava digitando, demorou um bom tempo. Falei, quer ver que esse cara vai me chacoalhar? E aí eu trabalhando, atendendo os clientes, daqui a pouco chega aquela mensagem dele. Pô, cara, não sei nem por que você está fazendo isso, você me quebrou no meio. Eu nem lembrava disso. Mas quem deveria pedir perdão para você é eu. A gente ficou sem se falar por bobeira. E outra, a porta da minha casa está aberta para você. Eu não sei nem por que a gente deixou de se falar. Mas já que você está pedindo perdão, eu te perdoo e ao mesmo tempo eu peço perdão para você. Ele não é cristão. Ele não é cristão. Porém, ele tomou a mesma atitude por quê? Porque eu impulsionei ele com o meu sentimento. Então quer dizer, irmãos, eu não me recordo aonde que fala, acho que é em Mateus que fala que Jesus ensina que se você vai trazer uma oferta aqui, e você percebe que o teu irmão tem algo contra você, vá até ele, reconcilie-se, e depois volte, porque a reconciliação, o perdão, é mais importante que a oferta. Então a importância de nós perdoarmos, nos reconciliarmos, vivermos em harmonias, porque nós sabemos que certeza só temos uma, a morte. Não sabemos até quando. Imagina você saber que o irmão que você tinha um ressentimento faleceu e você não teve a oportunidade de pedir perdão para ele. Será que você vai pagar isso para Deus? Será que Deus vai te cobrar? Então, irmãos, tem um ressentimento, tem um sentimento preso, vá até o seu irmão. Irmão, talvez você nem saiba por que eu estou fazendo isso, mas eu gostaria de pedir perdão para você.
Porque eu sei que quando nós fazemos isso, foi o meu caso, saiu uma tonelada de peso das minhas costas. E eu sabia que era Jesus tirando aquele jugo de peso, por eu ter pedido perdão. E aí, irmãos, para finalizar, talvez eu acho que seja o mais importante da nossa comunhão, em Romanos capítulo 15, no versículo 7. Paulo ele fala assim: portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Como eu falei, há um ano atrás eu estava aqui no mini divã, falando sobre como eu cheguei aqui. Eu tenho 2 exemplos. A igreja que eu frequentava, eu estava destruído. Minha vida psicológica, minha vida espiritual estava derrubada, em ruínas. E eu pedi para um pastor conversar comigo. E aí ele falou para mim assim: irmão, eu estou meio atarefado agora. A hora que eu tiver um tempinho, eu falo pro irmão dar um cheguinho aqui. Beleza, pastor. Meu cronômetro está aqui, já se passaram 5 anos. E até agora ele não me chamou para conversar. Irmãos, eu não julgo ele, mas eu acredito que ele possa pagar isso, porque, graças a Deus, eu tenho um bom suporte. Mas e se é uma pessoa que está prestes a se suicidar? Ele perderia uma alma por falta talvez de interesse. Aí eu dou outro exemplo. Eu cheguei naquele cantinho de manhã, o louvor tocou, eu não lembro quem era, porém foi sereno, foi pesado, mas foi bom pelos meus ouvidos. E aí eu fiquei ali no cantinho, não conhecia ninguém. O pastor João me abraçou, sem nem me conhecer. Assim como muitos irmãos me acolheram da mesma forma, mas aquele dia com aquele abraço, o pastor João ganhou um membro para a comunidade. Mas não só isso. O pastor João ganhou uma alma para Deus. Imagina quantos abraços ele já deu que tenha confortado alguém. Por isso, não só o dele, claro, mas eu valorizo muito o abraço do pastor João. Se todos os dias ele quiser me dar 10 abraços, eu vou querer dele. Então, irmãos, vocês imaginam a potência de você acolher, abraçar o seu irmão? Porque se chega um desconhecido e fica ali no cantinho, e ele fica quietinho ali o culto todo, e ninguém chega nele, ele vai passar o culto todo vazio. Talvez prestou atenção no culto, recebeu o que ele queria receber de Deus, porém ele vai pensar assim: acho que essa igreja não quer gente nova, acho que essa igreja ela não quer eu aqui, não vou voltar mais. Mas se ele senta ali, chega um irmão: paz, meu irmão, seja bem-vindo, você será muito abençoado aqui. E aí chega outro: meu irmão, te espero na quinta, tem culto. Meu irmão, domingo que vem tem culto, você é esperado, e Jesus vai te abençoar muito mais do que te abençoou hoje. Esse irmão ele vai para casa cheio, e pensando: essa igreja ganhou mais um membro. Então a importância de nós sermos acolhedores, calorosos, irmãos, e o principal de tudo, amáveis. Porque eu já frequentei igreja onde o próprio pastor era mais bruto que coice de mula. E aí, irmãos, quem vai se sentir bem nessa igreja? Acredito que a maioria aqui, todos
se dê bem com o pastor João, se dê bem com o pastor Gilmar, pastor Flávio, pastor Donizete, João Carlos, Tião, Pedrão. Por quê? Porque são irmãos acolhedores. São irmãos que você consegue parar para conversar. Fabiano chegou ali agora, eu falei assim, cara, eu tava com saudade de você. Porque já fazia alguns dias que eu não via ele. Por quê? Porque é um irmão que eu sei que eu posso chegar nele e conversar, e ele vai me acolher, ele vai me abraçar. Então, irmãos, sejam acolhedores, sejam amáveis, afetivos. Sabemos que nós só temos um caminho a seguir. Eu tenho certeza que nós, caminhando aspecto por aspecto, nós temos tudo e mais um pouco para sentar do lado do nosso Pai. E assim como o Jonatas falou no domingo, quem esteve aqui no domingo à noite, o Jonatas falou um negócio e é a pura verdade. Nós sempre podemos fazer mais. Sempre. Nós sempre podemos correr um pouco mais. Nós sabemos que o mundo lá fora está um caos. E quando algum irmão entra aqui dentro, ele quer segurança. Segurança de quem? A nossa segurança e a segurança do Pai. Então, irmãos, sejam acolhedores, sejam amáveis. Nós sabemos que Deus tem muito mais para as nossas vidas. Agradeço a oportunidade, pastor. E espero que os irmãos possam ter recebido da melhor forma possível o que Deus falou através de mim. Amém?